Eu brinco falando de que a gente tem a capacidade de contar histórias. O que a gente faz? O que faz o diretor? O diretor de fotografia conta história. É isso que a gente faz. Olá, meu nome é Adriano Tegido, sou diretor de fotografia. Prazer, meu nome é João, fui estudante do Instituto de Cinema. Então, queria saber um pouco mais da sua carreira. Eu estava vendo que você começou com película e tudo mais, fotografia analógica. Cara, eu sou diretor de fotografia faz 35 anos, mais ou menos. Comecei minha carreira como assistente de câmera, estagiário, né? Assistente de câmera, vídeo assist. E lentamente comecei a fotografar alguns curta-metragens com colegas. Na época, o digital não existia mesmo. Eu acredito que isso foi, para mim, uma base bastante sólida assim, de aprendizado. Acho muito importante até hoje. Eu carrego comigo, né, toda essa experiência que eu tive em película. E, lentamente eu comecei a fotografar alguns curtas para amigos e eu passei a começar a fazer projetos menores em publicidade. E lentamente me transformei num diretor de fotografia, principalmente na época em publicidade, que eu trabalhava bastante. Depois de um tempo apareceu a MTV Brasil, que foi uma experiência muito legal, porque a gente pôde filmar bastante clipes, né? Fazer clipes de todo tipo que eu considerava bastante experimental, assim, né? Era um lugar que, apesar de às vezes não ser muito bem remunerado, você podia fazer muitas experimentações, assim, e isso me ajudou muito a aprender, né? A gente trabalhava muito em Super 16 e outros formatos, Super 8, enfim, coisas alternativas. Mas eu nunca desisti, sempre me investi em querer ser um diretor de fotografia de entretenimento. Até que eu tive a primeira oportunidade de fazer um longa-metragem, que foi uma comédia romântica que eu fiz com o Luiz Vilaça. Eu fiz com ele 2 comédias românticas. E a coisa foi engatando uma atrás da outra. É isso. E você acha que Resumidamente. nessa trajetória, assim, os contatos que você fez, as pessoas que você conheceu, foi muito importante pro seu crescimento? Claro, não, totalmente importante, né? Quer dizer, eu acho que eu tenho uma vez, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora também, e uma vez um diretor de fotografia com quem eu fiz um curso fora, o Bruce Ortiz, ele falava que a nossa profissão é quase 80% política, né? As relações, o networking que você tem e as suas relações profissionais e de amizades também, né? Quer dizer, eu acho que numa equipe de filmagem é fundamental que você trabalhe com pessoas que você goste ou que você admire. Isso foi totalmente fundamental, né? Muitos dos diretores com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho, são meus amigos pessoais mesmo, no qual eu admiro bastante, com bastante respeito. Não só diretores, também como produtores e maquiadores e assistentes de câmera, todos eles, muitos deles são meus amigos, né? Então, você sempre procura manter a mesma equipe assim, ou você está sempre procurando gente nova? Olha, eu não vou dizer que eu estou procurando gente nova. Não que eu não queira procurar gente nova, mas eu digo que as pessoas novas aparecem, que é normal, né? Você tem uma reciclagem, né? Mas eu, de modo geral, sou bastante conservador em relação às pessoas com quem eu trabalho. Isso não quer dizer que eu não mude. Primeiro, até porque as pessoas às vezes estão indisponíveis, ou às vezes você está trabalhando em outro país ou em outra cidade, onde você não pode carregar as pessoas com que você quer fazer, é normal. Quer dizer, eu filmei, por exemplo, o ano passado, fiquei 6 meses no Uruguai. Eu consegui levar o meu foquista e o meu gaffer, mas todo o resto da equipe eram locais de lá. E eu adoro conhecer gente nova, sem dúvida nenhuma. E muitas das pessoas novas que eu conheço passam a trabalhar comigo também para sempre, entendeu? Então eu gosto de trabalhar com gente nova, mas eu não vou dizer que eu procuro. Assim, geralmente tento hoje, eu trabalho com um primeiro foquista que é o Diogo Ribeiro. Eu sempre falo para ele, cara, vamos diversificar. Hoje em dia, né, a gente está nesse momento bastante inclusivo, que foi uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, e é fundamental que a gente tenha a inclusão de outros gêneros, ou de outras pessoas, ou de pessoas que possam ter dificuldade vindo da periferia, etc. E tal. Eu adoro, hoje em dia, cada vez mais, eu acho isso super importante. Então eu faço questão e indico para que a gente possa ter uma equipe mais inclusiva de um modo geral e conhecer pessoas novas, né? Eu acabei de fazer um projeto, por exemplo, que é a história do Anderson Silva, e o elenco principal era 90% preto, entendeu? Então eu achei fundamental que na minha equipe
eu tivesse bastante pessoas negras, assim, sabe? E foi ótimo. Aí eu passei a conhecer algumas pessoas que nunca tinham trabalhado, outros já tinham trabalhado, trabalhei com outras pessoas novas, que eu já estou levando para o meu próximo projeto. Entendeu? Cada pessoa procura ter seu estilo, né? Desenvolver e tudo mais. Quando você trabalha com mais pessoas, que eu estava vendo uma entrevista sua que você falou que tinha até 4 diretores juntos, como você consegue conciliar o seu estilo com o dos outros e padronizar isso para um resultado? A questão do estilo é interessante, mas ele também é bastante relativo, né? Quer dizer, eu acho que quando você faz um projeto mais pessoal, como um longa-metragem, você às vezes tem possibilidades maiores de expressar mais a sua personalidade ou mais o que você gosta em relação àquele projeto. Quando você faz uma série de televisão, é um pouco diferente. Por mais que você aplique coisas que você gosta ou conceitos que você gosta, são conceitos que são discutidos em grupo, né? Com o diretor, com os outros fotógrafos. Você estabelece conceitos através de referências ou através de coisas que inventaram, testes e tudo mais, e você faz. E às vezes não necessariamente é a minha marca registrada, digamos assim, entendeu? Então eu acho que um diretor de fotografia tem que ser um pouco versátil, né? Digamos assim. Se eu precisar fazer um filme que tenha um determinado estilo, eu vou fazer. Se eu precisar fazer outro filme que tenha um estilo um pouco diferenciado, que seja, sei lá, uma comédia ou uma coisa que seja mais videoclipe, eu também vou me adaptar, procurar saber. Então eu gosto de transitar em estilos diferentes. Você acha mais desafiador um projeto chamado maior? Ou você acha que um pequeno também pode ser muito mais desafiador por conta de orçamento? Não, totalmente. Assim, eu tenho um agente fora do Brasil e tenho um agente aqui no Brasil. Eu me lembro que a Claire, que é minha agente, ela fala assim, pô, mas o que você quer fazer, né? Que tipo de projeto você quer fazer? Eu respondi para ela que eu queria fazer projetos interessantes, entendeu? Projetos que eu gosto, que são projetos interessantes. Às vezes não necessariamente os projetos interessantes estão ligados ao orçamento, né? Muito pelo contrário. Às vezes projetos pessoais são os projetos que menos orçamento têm. E a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa. Até por um prazer pessoal, né? Quer dizer, então, recentemente eu fiz um projeto que a gente chamou Rio do Desejo, com o Sérgio Machado, que é um diretor baiano, grande amigo meu e grande talento, roteirista, em que era um projeto de baixo orçamento. Então eu consegui fazer um acordo com a produção que eu virei um coprodutor, um produtor associado. O que eu quero dizer assim, o dinheiro que eu não ganhei é como se eu tivesse investido no filme, entendeu? Assim, foi uma forma de você poder se adaptar ao orçamento necessário. E eu acho legal isso também, entendeu? Porque às vezes quando você tem um orçamento muito... Que nem o Rio do Desejo que a gente fez, era um orçamento tudo limitado, a gente filmou basicamente numa cidade de Itacoatiara, na Amazonas, e a partir do momento que você tem um orçamento X, etc. e tal, você faz um conceito de trabalho para atender aquele projeto. Então eu fui para lá com muito pouca luz, com uma equipe reduzida. É claro que isso dá uma série de limitações, né? Tipo, você não pode fazer tudo que você quer na velocidade que você quer, mas aí também tem que ter um jogo de cintura do projeto para você se adaptar as condições são já necessárias. Às vezes isso num projeto de streaming não é possível, né? Porque você tem um plano de filmagem muito rigoroso, no qual você tem que fazer, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 páginas por dia, e aquilo tem que ser cumprido sim ou sim. E é uma responsabilidade que você tem como profissional perante aos produtores, né? Tipo, não que num longa-metragem barato não tenha, mas você tem mais jogo de cintura. Você fala, pô, Sérgio, vamos deixar de fazer isso hoje e vamos tentar amanhã, depois da manhã, a gente muda a locação, inventa alguma coisa, entendeu? Tem uma flexibilidade maior para você se adaptar. De iluminação, você estava falando ali antes, né, que você gosta de uma coisa mais natural. Você gosta de usar bastante equipamento ou o mínimo possível nos seus trabalhos? Eu adoro luz natural, de um modo geral. Mas para você utilizar luz natural, às vezes você tem que ter uma condição sobre isso. Se você entra num barraco e de repente você abre uma janela, entra uma fresta de luz e não tem mais nada, pode ficar lindo. E às vezes se eu não tenho essa luz natural, eu tento reproduzir ela. Entendeu? Eu tento reproduzir essa luz natural. Eu coloco uma fonte de luz do lado de fora, abro a janela do mesmo jeito e não coloco nada dentro. Eu gosto, de um modo geral, de tentar reproduzir a luz natural. Eu não gosto quando a luz começa a ficar pirotécnica, entendeu? Que você olha e fala assim, tem um contra-luz que não existe, tem uma coisa que não existe. Mas às vezes é necessário fazer isso também. Né? Às vezes é necessário, às vezes você está fazendo, sei lá, é um sonho. É um sonho, você pode fazer o que você quiser, você não precisa reproduzir a luz natural. A gente fez agora, por exemplo, eu estava fazendo um projeto, como eu falei para vocês, para Paramount, sobre esse lutador. Eu saí falando um monte sobre ele, não podia nem falar, né? Por causa eu já cometi esse erro antes. E aí tem uma hora que é uma luta, e tem uma hora que o lutador se machuca, ele quebra a perna.
Aí a gente fez uma brincadeira que a luz inteira ficou vermelhada, assim, entendeu? Para ficar uma coisa sensorial do que ele sentiu. A gente não queria mostrar isso de uma forma documental. Eu gosto quando a coisa vai para esse lugar também sensorial. Aí você abandona um pouco o conceito da luz natural e cria uma luz que transmita a emoção que você quer que passe, né? E se trata da dor que o cara estava sentindo. Eu não queria mostrar explicitamente o cara se machucando, mas queria mostrar a dor que ele sentiu, né? Toda luz que você faz, todo trabalho que você faz, ela só tem um objetivo, que é contar a história. Não tem outro objetivo. Então, precisa tomar muito cuidado, às vezes, com pirotecnias externas, entendeu? E você não fugir disso, entendeu? Eu não gosto quando a pessoa fala assim, a luz é muito bonita, entendeu? Às vezes a luz é muito bonita mesmo, às vezes a situação é bonita, mas ela não tem que ser bonita, ela tem que, entendeu? Então, às vezes você está, sei lá, você quer contar a história de um cara que está solitário, está sozinho, mora sozinho num apartamento, ele está só, então você tem que, melhor você fazer um ambiente, uma iluminação que mostre essa solidão, que mostre o que ele está sentindo, muito mais do que fazer uma luz bonita, né? A luz bonita não tem nada a ver com a mensagem que você quer passar, né? Eu brinco falando de que a gente tem a capacidade de contar histórias. O que a gente faz? O que faz o diretor? O diretor de fotografia conta história. É isso que a gente faz. E você não pode jamais esquecer isso. Então eu preciso contar a história. A história, para que eu vou contar? Para as pessoas que vão assistir o filme, entendeu? Então, eu tenho capacidade de, com luz, câmera e com composição, transmitir uma sensação. E às vezes eu quero transmitir uma sensação de felicidade, às vezes eu quero transmitir uma sensação de agonia ou de solidão. E aí acho que isso que faz o diretor de fotografia. As suas inspirações profissionais ou pessoas que nessa caminhada? Cara, são tantas, são infinitas, né? Não dá para ficar citando todas, né? As inspirações vêm de todos os lugares, né? Eu acho que é fundamental para qualquer diretor de fotografia primeiro você ter uma curiosidade cultural, né? Uma curiosidade estética cultural e ir em exposições, ver filmes, tudo isso. Há alguns anos atrás, agora com a pandemia não sei quando foi, mas eu fui numa exposição no Instituto Moreira Salles e tinha uma exposição de um fotógrafo africano que era um fotógrafo popular, que ele fotografa pessoas da rua, assim, pessoas do povo. E muito simples, assim, do lado de fora. Ele colocava uma lona, um fundo e colocava as pessoas ali iluminando. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei impactado com aquela simplicidade e com a beleza estética daquilo. Tanto é que o cara estava no Instituto Moreira Salles, e o cara era um fotógrafo popular. Agora, por exemplo, eu vi esse filme Blonde na Netflix com a Ana de Armas. E apesar de ser um filme de 3 horas, um filme que tem uma complexidade estética, achei o filme muito sensorial e fiquei bastante impactado com o trabalho do diretor de fotografia, do diretor e da própria Ana de Armas. Então, acho que as influências vêm de todos esses lugares. Mas eu posso te citar um monte de fotógrafos que, né, de americanos e brasileiros, europeus, sei lá, né, me impactou muito na cinematografia americana o trabalho do Gordon Willis, né, que fotografou Manhattan, Poderoso Chefão. Também gosto muito do trabalho do Janusz Kaminski, que é o cara que trabalha com Spielberg. Acho ele muito incrível, assim. Eu costumo, às vezes, ver os filmes e fotografar os frames no meu computador, só para poder ver que tipo de luz que eles fazem, ou como é que eles obtêm aquele determinado resultado. Mas também, enfim, adoro o trabalho do Vittorio Storaro, adoro fotografia também europeia de um modo geral, né, quando não tem pirotecnia. Outro dia eu vi também uma série não sei se era Netflix, chamava Os 12 Jurados, que era uma série Dutch Belgium, que eles chamam, né, da Bélgica holandesa. Eles têm uma luz muito específica, assim, muito branca, muito limpa, muito menos tropical, né? Nós latinos a gente gosta de brincar com luzes tropicais, né? Fazer luzes douradas ou quentes ou muito cromadas. E quando eu vejo justamente o oposto disso, eu falo assim, nossa, que interessante, né? É bom você saber, né, que existem essas outras formas de você iluminar, porque cedo ou tarde você vai precisar. Eu me lembro que a gente foi para Itacoatiara, só para visitar a locação, eu comecei a fotografar a locação só com as luzes que existiam. Isso aí eu me lembrei do diretor Wong Kar-wai, né, que gosta de brincar muito com cores, aí comecei a ir atrás do Wong Kar-wai, comecei a fotografar frente, procurando referências para esse filme. Aí me lembrei de um fotógrafo paraense que eu gosto muito, que eu sigo, que chama Luiz Braga, que eu recomendo ver, que é um fotógrafo paraense brasileiro, que fotografa muito Pará, assim, e o norte do Brasil, também trabalha com uma coisa muito com cor. E acabei fazendo um misto de Luiz Braga com o Kar-wai em Itacoatiara, entendeu? Então, quer dizer, acho normal você buscar referências e influências de pessoas que você admira para poder você desenvolver o conceito, né?